Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a bordo. Meu nome é Fernanda Remsdorf e hoje eu serei a chefe de cabine desse vídeo. É um prazer tê-los aqui comigo. Espero que tenham uma ótima experiência durante essa jornada. Por favor, ajuste seus fones de ouvido. Agora sente-se, relaxe e aproveite esse voo. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que seja tudo ótimo. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a visão dos gringos sobre a gente, como o Brasil é visto lá fora, as minhas experiências conversando com eles e perguntando as opiniões e o que eles enxergam da gente aqui. Vou contar os pontos positivos e os pontos negativos, lembrando novamente que são baseados nas minhas experiências e no que eu vivi. Bora lá então! Então, sempre que eu tô viajando e conheço pessoas novas, o mais comum é o quê? Eu perguntar, de onde você é? E me perguntam de volta. E sobre essa pergunta e a minha resposta quando eu falo que eu sou brasileira, como é a reação das pessoas? Graças a Deus, em todas as experiências que eu tive de pessoas de todas as nacionalidades que você imaginar, a resposta é sempre, Brasil? Sério? E a pessoa ficou super feliz. A reação sempre é felicidade, é sempre um sorriso no rosto e eu me sinto muito acolhida. E é aí que eu pergunto pra eles, quando alguém fala Brasil pra vocês, o que te vem na sua cabeça? E as 4 respostas mais comuns são mulheres, florestas, futebol e violência. Sobre as mulheres, eles falam que são lindas, que são as mais bonitas do mundo, que têm um corpo maravilhoso. E eles sempre focam nas mulheres de peles mais escuras, assim. Eles, inclusive, acham que não tem muita loira aqui no Brasil, quase não tem, basicamente. Inclusive, alguns, quando eu falo que a Gisele Bündchen é brasileira, eles ficam, o quê? A Gisele? Brasileira? Inclusive, quando eu fui pra Europa e fiquei lá mais ou menos 3 meses e perdi todo o bronzeado que eu tenho e voltei pra minha cor clarinha normal, uma pessoa me falou assim, nossa, você é muito clara pra ser brasileira. E outra coisa que eles frisaram também é a questão de biquíni, que a gente sempre usa biquíni na praia e biquíni mostrando tudo. Ah, e eu esqueci de contar um episódio para poder exemplificar isso. Em 2014, eu fui para Los Angeles e lá eu fui num estúdio de gravação de uma série, porque eu queria muito conhecer a Miranda Cosgrove. Bom, enfim... Esse show era gravado com plateia, então ele não tinha aquele track de risadas já gravado, era ao vivo mesmo. E então, antes de começar a gravação, tinha um cara que ia conversar com a plateia. E aí ele veio e perguntou quem estava vindo de longe para assistir o show. E aí tinha algumas pessoas do Canadá e do México, se não me engano, e ele perguntou, alguém de mais longe? E eu levantei a mão e disse que era do Brasil. E aí ele foi e me chamou lá na frente, eu fiquei morrendo de vergonha, mas eu fui. E aí ele era comediante, né? Então ele foi brincar comigo, pediu pra eu cantar o hino nacional, zoou um pouquinho português e etc. E bom, pra terminar, ele foi fazer uma piada comigo. Ele falou assim, as brasileiras estão sempre de fio dental, né? Estão usando quase nenhuma roupa. Você sabe por quê? E aí eu falei, não. Aí ele falou, porque se colocarmos alguma coisa, se vestir algo, os ladrões vão roubar. Então, assim, foi uma piada bem estereotipada que já pegou mulher que veste fio dental e a violência do Brasil. Então, a visão que eles têm é que o Rio de Janeiro, não só lá, né? O Brasil inteiro, é um país muito violento, muito perigoso e que as mulheres se vestem quase sem nada sempre. Em relação às florestas, tá bem menos estereotipado que antigamente. Sobre as florestas, tá bem menos estereotipado que antigamente. Eu acho que até alguns anos atrás eles imaginavam que o Brasil fosse literalmente uma grande floresta, assim, que a gente vivia no meio da selva, tipo Tarzan. Caramba, meu filho da serralheria! Deixa eu terminar de gravar. Eles não têm essa noção de cidade, metrópole, com muitos prédios, indústrias e companhias, tipo São Paulo, assim. Eles não acham que aqui é desse jeito. Eles acham que é aquelas cidadezinhas mais rurais e tal. Enfim, tá diminuindo um pouco isso, mas ainda tem uma visão muito atrasada do Brasil. Agora, em relação ao futebol, vamos lá. Inclusive... Agora, em relação ao futebol, vamos lá.
é quase que uma unanimidade que eu ouço em pessoas de todos os países que você pensar, continentes, enfim. Galera de África, Europa, Ásia, Oceania. O que eu mais ouço é: nossa, você é do Brasil, gente, eu amava a seleção brasileira, eu super torcia, tinha camisa, mas hoje em dia eu não gosto. Brasil, gente, que incrível, tem o melhor futebol do mundo. Aliás, tinha, né? Eu gostava bastante, mas hoje em dia eu torço contra. Inclusive, quando eu tava na Eslováquia, eu saí com uma galera do Azerbaijão. Uma galera, assim, de mais ou menos uns 28 anos, 29. E, gente, eles sabiam a escalação do Brasil de 2002, enfim, 2006, sabe todos os nomes de jogadores brasileiros, assim, sabe muito mais de futebol brasileiro do que eu. Inclusive, eu até desenterrei essa camisa aqui, que eu não sou muito de usá-la, mas pelo contexto eu tô usando aqui. A galera sabe tudo de futebol brasileiro. Ah, eles amam o Ronaldo Fenômeno, o Ronaldinho, sabe? Eles têm uma idolatria por eles gigante, eles realmente adoram. Mas eles dizem que, ultimamente, a seleção tem perdido o brilho, que eles não estão conseguindo torcer muito. E, gente, posso falar um motivo pra vocês? Neymar. É chato isso, porque é ruim ouvir alguém falando mal de um jogador brasileiro e tal, mas infelizmente a fama dele, principalmente na Europa, pros europeus, assim, é uma fama muito ruim. Se eu for falar de futebol com a galera, a primeira pergunta que me fazem é: e você gosta do Neymar? Eles querem ver a minha opinião. Porque eles realmente não gostam. Eles falam: ah, eu não gosto do Neymar porque eu acho ele muito mimado, arrogante. E o principal, eu acho que mais incomoda a galera da Europa, é que eles falam que o Neymar não vê o futebol como uma profissão, e sim como hobby. Então ele não se dedica muito, ele acontece, né, de viajar pra carnaval, pra festa de aniversário de irmã, festa de aniversário dele. Ele tá mais preocupado com fotos e holofotes do que, enfim, jogar bola, ganhar prêmios e essas coisas. E eu, de fato, acompanhei muito o Neymar, principalmente na época do Barcelona. Eu tenho camisa do Neymar. Eu gostava muito, muito, muito dele. Hoje em dia, não tanto porque ele joga num time que eu não gosto. Mas eu entendo a visão deles até, mas assim, é chato ver essas coisas, né? E é chato eles pegarem antipatia da seleção por causa de um jogador. Mas obviamente não é só por causa dele. A seleção ficou com fama de meninos mimados e meninos que cavam muita falta, que se jogam muito, que são atores. Eles usam muito essa palavra também. Então, a visão do futebol, infelizmente, do Brasil, hoje em dia é muito negativa lá fora, pelo menos com as pessoas que eu converso. Obviamente, tiveram exceções de gente que fala que gosta de jogadores brasileiros, mas são poucas pessoas. Agora, uma coisa sobre o Neymar é que eles reconhecem que dentro de campo ele joga muito, que ele tem um potencial gigante. Eu acho que é por isso que a galera fica meio revoltada, porque sabe que ele podia ser o melhor do mundo se ele quisesse. Mas ele não se esforça, não se dedica tanto a esse ponto, porque, como eles falaram, o futebol pra ele parece que às vezes tá em segundo plano. Mas é incrível o amor da galera pela seleção brasileira de antigamente, que eles gostam muito de saber o nome de todo mundo e sempre idolatrou, vestir a camisa, torcer na Copa. Eu ouvi galera de Marrocos, do Egito, do Azerbaijão, da Polônia, enfim, de vários outros países da Europa falando: eu torcia pro Brasil, eu tinha camisa do Brasil. Emirados Árabes também. Então, assim, a gente tinha realmente uma força tão gigante e é triste que hoje em dia tá diminuindo bastante isso. Eu espero que mude. Até porque eu, como uma fã de futebol, eu realmente quero que a gente esteja sempre, ó, lá em cima. Uma informação ainda sobre futebol, que eu também acho interessante trazer e na hora do vídeo eu não gravei, é sobre os times brasileiros mais conhecidos no exterior. Com as pessoas que eu conversei na Europa, os que mais falaram foram Santos, Flamengo, Grêmio, Corinthians e Palmeiras. E na América do Sul foi Santos, Grêmio, Cruzeiro, Flamengo, São Paulo, Palmeiras e Corinthians. E por fim, a violência. Eles realmente têm uma visão daqui de um país muito, muito, muito violento. E em alguns aspectos eles até são certos. Inclusive, saiu uma lista esses dias dos países mais perigosos para morar no mundo e o Brasil tá neles. Inclusive, nas primeiras colocações, não lembro se em primeiro lugar. Realmente aqui a segurança pública é muito falha e isso acaba repelindo muita gente de vir aqui. E essa é uma das perguntas que eu sempre faço também. Já foi ao Brasil? Não foi? Tem vontade de ir? Pretende ir? Como que é? Eu sempre pergunto. A resposta é mais ou menos assim: 60% falam já fui ou tenho vontade de ir, planejo ir, e os outros 40% nunca fui e não tenho muita vontade de ir
tenho medo de ir. O que eu mais recebo de pessoas que nunca foram e que não planejam ir é que tem medo de vir pra cá. Tudo devido à violência. Principalmente na Holanda, os holandeses, eles têm muito medo do Brasil. Lá, realmente, o noticiário mostra muita notícia daqui, de violência, enfim, assaltos e mortes e tudo mais. E eles têm medo de vir pra cá. Eles realmente acham que vão vir pra cá e ser mortos. Ou então terem todos os seus pertences roubados. Então, assim, sempre que eu vou conversar com alguém, eu tento ser bem sensata, mas ao mesmo tempo fazer uma propaganda do país. Assim, eu falo, olha só, lá realmente não é o país mais seguro do mundo, você tem que tomar muito mais cuidado que normalmente você vai tomar no seu país de origem, mas não é esse bicho de sete cabeças, dá pra fazer turismo sim, sem ser roubado, sem passar por dificuldades. É só você não exibir objetos de valor, tá sempre com o celular na mão assim, não deixar, guardar, não andar com joias, coisas do tipo. E vou dando os meus conselhos, porque eu realmente quero que o Brasil tenha mais visibilidade no mundo, sabe? Isso é bom pra gente ter turista aqui. Inclusive, eu acho que isso é um problema, uma falha que a gente tem aqui em questão governamental, não só de agora, eu acho que já tem um tempo que a gente poderia melhorar a questão do turismo, de incentivar o turismo aqui no Brasil. Porque isso dá dinheiro pro país, isso, enfim, é bom de várias formas, sabe? Mas, ao mesmo tempo, como eu falei, tem bastante gente que já veio, bastante gente que tem vontade de vir e é completamente apaixonada pelo Brasil. Inclusive, eu vou contar uma curiosidade. Ei, se você estiver gostando desse vídeo, não esquece de deixar seu like porque me ajuda muito e se inscreve aí e ativa o sininho pra você não perder mais nenhum vídeo. Quando eu fui pra Dubai, eu fiquei com uns amigos lá que trabalham na Emirates, que é uma empresa aérea, né? Eles são comissários de bordo. E eles estavam conversando, enfim, sobre voos que eles podem pegar, porque lá na companhia você pode escolher pra onde você quer ir. Você manda uma solicitação tipo, mês que vem eu gostaria de ir para os Estados Unidos, gostaria de ir para o Japão. E eles podem acatar ou não. Tem voos que tem mais concorrência, voos mais vazios, voos que ninguém quer, voos que mais gente quer. E aí eu super na dúvida perguntei, qual que é o voo mais concorrido de vocês? Qual que os comissários mais querem pegar? E sabe qual foi a resposta? Rio de Janeiro. Todo mundo lá é completamente apaixonado pelo Rio de Janeiro. E lá os comissários são pessoas do mundo inteiro, gente. Do mundo inteiro. E que todo mundo quer ir pro Brasil porque acha um dos lugares mais lindos do mundo, com as melhores pessoas do mundo. É verdade, tem muita gente que tem vontade de vir. E eu fiquei chocada, assim, que a gente não valoriza. E tem muita gente lá fora que adora e o sonho era estar vindo aqui pro Brasil, né? Então eu acho que se a gente investisse no potencial turístico do Brasil, ia dar muito dinheiro e ia ser muito bom pra gente. E ainda tem duas informaçõezinhas também sobre o Brasil que tem uma grande ignorância sobre, que é aquela, primeiramente, se o Brasil fala português ou espanhol. Na minha última viagem pra Europa, ano passado, eu tava conversando com as pessoas, um grupo de amigos, e aí um menino começou a falar espanhol comigo. E ele não falava espanhol como língua nativa, se não me engano a língua nativa dele era inglês, e ele começou a falar espanhol. E aí a menina alemã que tava na roda de grupos fez assim, ela é do Brasil. E ele falou assim, eu sei espanhol. E aí ela falou assim, não, lá falam português. E aí ele ficou todo sem graça, assim, até sair da sala. Nem conseguiu continuar a conversar comigo. Então até hoje existem pessoas que acham que a gente fala espanhol. E não entendem porque a gente fala português. Eu acho que eles não têm aula sobre expansão marítima lá de Portugal do século XV. Eu acho que eles realmente não têm. E outra coisa é a capital do país. Às vezes eu jogo essa perguntinha, você sabe qual que é a capital do Brasil? Tem muita gente que sabe, mas a maioria... é o Rio, São Paulo? São as duas datas que eles conhecem. Então Brasília realmente é bem apagadinha. Assim como na Inglaterra, ninguém sabe que a capital é Canberra, pouca gente fala. Nos Estados Unidos tem muita gente que ainda não sabe que é Washington. No Canadá tem muita gente que não sabe que é Ottawa. Então tem realmente países que é capital, ninguém sabe, ninguém fala muito. Mas o Brasil, né, é um deles. Então, como eu disse antes, eu sempre fui muito bem tratada quando eu falo que eu sou brasileira, conversando com as pessoas e tal. As minhas experiências fora do país, 99% das vezes foram positivas, foram boas. Mas, obviamente, teve situações também ruins. Eu vou falar sobre elas agora. Vocês estão cansados de ouvir aqui, quem é inscrito do canal, de eu falar de Paris. Falar que Paris as pessoas costumam tratar mal. Lá em Paris eu fui maltratada em algumas situações, mas eu não acredito que seja xenofobia, não acredito que seja por eu ser brasileira. Lá é porque as pessoas realmente são meio sem paciências mesmo, inclusive eu falei isso no vídeo. Agora é falar de um caso complicado, que são os alemães. Eu já fui maltratada por alemães 2 vezes na minha vida, uma vez na Inglaterra e uma vez na própria Alemanha. Vou contar pra vocês. Na Inglaterra, eu tava trabalhando no hostel como recepcionista. E eu trabalhei lá por 1 mês. E tive uma experiência incrível com 99,99% dos hóspedes. Fui muito bem tratada, fiz amizades, tenho amizades até hoje com a galera de lá. Mas teve uma hóspede que me deu problema, que foi justamente uma alemã.
Ela simplesmente reclamava de tudo. E desde o primeiro momento que ela me viu, ela me olhou de olho abaixo, perguntou de onde eu era, falei que era brasileira, ela já ficou meio assim, me olhando meio estranho. E desde então ela começou a arranjar problema de tudo, ela reclamava de tudo. E eram coisas que não tinha por que reclamar, eram coisas de hostel. Ela reclamava que tava tocando música de dia, ela reclamava do café da manhã, ela reclamava do quarto e de tudo. E era assim, eu era recepcionista e tinha o dono do hostel também. Quando ela ia reclamar comigo, ela me tratava de uma maneira horrível. Ela me tratava realmente como se fosse uma pessoa inferior a ela e sempre, tipo, me diminuindo. E de alguma forma tentando colocar a culpa do que estava acontecendo em mim. Já quando ela ia reclamar com o meu dono, que é inglês, ela já falava com muito mais respeito e de alguma forma tentava me diminuir mesmo falando com ele. Sorte que ele sempre soube que eu tava certa e sempre cortava ela quando ela queria falar mal de mim. E já mostrava que eu realmente era uma pessoa competente e tava fazendo de tudo por ela. E aí, pra vocês terem uma noção, o meu turno começava às 8 horas da manhã, que é a hora que a recepção abre. Ela tinha me falado que ia embora às 5 horas da manhã e que precisava do café da manhã dela pronto às 5 horas da manhã pra ela ir embora. Meu chefe ouviu e na hora que ela foi embora, ele veio me chamar e falou o seguinte: eu adoro ele, que ele é bem sincerão e fala na lata. Ele chegou assim: Fernanda, ela tá te tratando igual lixo todos os dias que ela tá aqui. Você não vai acordar pra poder fazer café da manhã pra ela às 5 horas da manhã. Primeiro porque não é sua obrigação. Lá no site do hostel, lá no booking, tá escrito que café da manhã é a partir das 8. E segundo, que ela é uma péssima pessoa. Se ela fosse uma hóspede boa, que te tratasse bem, eu ia te pedir com educação pra você acordar mais cedo e fazer café da manhã pra ela. Mas como ela não é, você não precisa de fazer isso. Ela é muito ingrata e não merece. E eu fiquei com isso na cabeça. Mas como eu sou toda bobona, e ela já tinha me falado pra mim que ia dar uma péssima avaliação do hostel no site, ela falou: eu vou detonar esse hostel no site, porque aqui é horrível, não sei o quê. Eu falei: quer saber? Eu vou mostrar pra ela a pessoa que eu sou. Acordei de madrugada, fiz café da manhã pra ela e deixei pronto. Quando ela abriu a porta da recepção e me viu lá, acordada com café da manhã, ela tava indo devolver a chave. Ela ficou chocada, ela ficou assim, sem palavras, porque ela não imaginava que eu iria fazer isso por ela, por tão mal que ela me tratou. Mesmo assim, ela continuou irredutível, tomou café calada, em silêncio, não falou comigo, mas eu vi que a expressão na cara dela mudou. E ela foi embora e não fez uma avaliação ruim do hostel. Ela não, na verdade, ela não fez nenhuma avaliação, não falou que era bom nem ruim, mas pelo menos ela não detonou igual ela disse que ela ia fazer, porque eu acho que a ficha dela caiu. Então, assim, eu não sei se ela me tratou mal porque eu era brasileira exclusivamente, ou se é o jeito dela, mas que eu me senti mal, eu me senti bastante. E outro caso foi em Munique, lá na Alemanha. Eu estava com a minha tia Geise, linda. A gente estava no metrô. Estávamos sentadas, eu e ela, aqui no banco, conversando, obviamente, em português. E, enfim, conversando. O metrô parou num ponto para entrar a gente e entrou uma senhorinha e sentou na nossa frente. Essa senhorinha que devia ter mais ou menos uns 60 e poucos anos, branquinha, olho azul, loirinha. Na hora que o metrô começou a andar, eu e minha tia continuamos a conversar. E a gente tava falando, rindo e tal, super felizes. Gente, quando a mulher entrou, ela nem olhou na nossa cara. Mas quando a gente começou a conversar, ela tava assim, né, distraída, ela fez assim e olhou pra gente. E ficou encarando de cima a baixo. E prestando atenção na conversa. Na hora que ela identificou que era um português, sabe, que era uma língua latina, mais ou menos, eu vi no olhar dela, ela fazendo assim. Você não tem noção do que ela fez? Ela simplesmente fechou a cara, levantou, saiu e mudou de lugar. É sério. Ela mudou de lugar porque ela tava na frente de duas brasileiras. Na hora eu fiquei assim, em choque. E a minha tia, ela mora lá. A minha tia foi e riu da minha cara. Eu falei: tia, que isso? Ela mudou de lugar por causa que a gente tava conversando em português. E aí minha tia falou assim: Fernanda, relaxa, eu tô acostumada a ser tratada assim aqui. Eles fazem isso mesmo. E eu fiquei assim: meu Deus, que falta de sensibilidade, que coisa ridícula. Então, assim, pelos alemães eu sinto uma coisa assim estranha, assim. Acho que eles não gostam muito de latinos. Acho que eles são um pouco xenofóbicos mesmo. Ou então realmente eu tive péssima experiência com pessoas aleatórias. Mas alemães, assim, é complicado pra mim. Inclusive tem até mais casos pra contar, mas se eu falar esse vídeo vai ficar gigante. Enfim, essas foram algumas das experiências ruins que eu tive com alemães fora do Brasil. E por fim, eu vou falar da Espanha. Gente, a Espanha é um país incrível, as pessoas são muito gente boa, muito calorosas, receptivas, bem legais.
Mas na Espanha eu tive um problema, que foi a questão do assédio. Aqui no Brasil também tem assédio, na Colômbia também tem. Lá foi um país que eu me senti bastante invadida mesmo, que eu tive situações mais chatas. E foi porque eu sou brasileira mesmo. Os espanhóis, eles têm realmente uma visão de brasileira bem chata, assim, bem babaca, poderia dizer até. Vou dar 2 exemplos simples e que foram literalmente na mesma rua. Eu tava andando pela Las Ramblas, que são as ruas mais famosas lá, de Barcelona, inclusive acho que teve um atentado terrorista lá nos últimos anos. Enfim, entrei no restaurante pra comer, tava me alimentando, e aí o cara começou a fazer umas perguntas assim, e já começou. Você é muito bonita pra ser daqui da Europa, você não é não, né? E aí eu falei, não, não sou brasileira. Na hora que eu falei que eu era brasileira, e eu tava sozinha, né? Gente, o olho dele arregalou. E ele falou assim, você é brasileira? Você quer sair comigo? Aí eu falei assim, que tava ocupada, enfim, eu não queria, não tinha interesse de sair com ele. E ele começou a insistir, não, mas você é brasileira, eu preciso sair com você, brasileira, eu sei como é que elas são, tal, não sei o quê. E eu tipo, como assim como elas são? Eu tinha 19 anos. Ele começou a me jogar um monte de coisa. Até que ele ensinou que ia me oferecer dinheiro. Então, o que ele pensou que eu era? E não tem nem a desculpa de roupa, que eu tava usando roupa curta demais. Eu tava no inverno europeu, eu tava fazendo mais ou menos 6 graus lá em Barcelona. Eu tava com um monte de casaco, de roupa toda coberta. E ele ainda fez essa pergunta e ainda fez essa insinuação. Então eu me senti muito objetificada lá. E como isso não bastasse, eu literalmente atravessei a rua e fui numa loja de souvenir pra comprar uma lembrancinha, né, pra minha mãe. E quando eu tava lá, o cara chegou pra mim, aproximou, fez o mesmo comentário, tipo, você não é daqui, né? De onde você é? E eu falei que eu era brasileira. De novo, ele ficou super com os olhos arregalados, assim, brasileira, vamos sair, vamos marcar alguma coisa, não sei o quê. E continuou aquela assistência e naquela mesma de, tipo, insinuar questão de dinheiro, insinuar de, tipo, porque eu sei como as brasileiras são, eu sei como vocês funcionam. E foi horrível, me senti péssima, inclusive eu nem comprei lá, saí e fui embora. Foram 2 exemplos, mas lá teve um mais grave, que foi quando eu peguei um táxi à noite. Mas essa história eu vou deixar para um próximo vídeo, falando sobre como essa mulher viajando sozinha pelo mundo. Mas enfim, todas as minhas experiências de assédio mais pesadas foram na Espanha, mais precisamente em Barcelona. E por mais que eu tive experiências incríveis lá na Espanha, eu fui muito bem tratada, as pessoas realmente são muito simpáticas, teve esse problema do assédio. E como eu falei, por eu ser brasileira. Eles realmente objetificaram muito e me rebaixaram de um nível que eu fiquei muito triste. Então tem essa questão também de ser brasileira lá fora. Na Colômbia também teve casos de assédio, na questão de ficar olhando muito, de assobiar, de falar essas coisas, mas um nível assim, Brasil. Não no nível como foi lá na Espanha. Ficou um clima meio tenso agora, mas resumindo, o brasileiro é muito bem visto lá fora em questão de carisma. A gente é sempre visto como simpático, divertido, alegre. Mas tem acontecimentos chatos também, como vocês podem ter visto. E enfim, tudo faz parte. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar seu like, porque me ajuda pra caramba. Se inscreve aí pra mais vídeos como esse. Ativa o sininho. E é isso, gente. Tamo junto e é nóis! Muito obrigada por escolher compartilhar o seu tempo comigo hoje. Espero te ver em uma próxima oportunidade. Tenha um ótimo dia!